Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui, numa ansiedade mesmo, de deixar mais um vídeo para os nossos inscritos e para todos aqueles irmãos que têm entendido a graça de Deus e têm compartilhado com os estudos acerca do preterismo completo. Querido, às vezes eu me deparo com tantos estudos, tantos ensinamentos, os irmãos abençoados da graça de Deus, que às vezes eu me pergunto, meu Deus, por que ficamos tanto tempo preso no sistema religioso? Por que que a gente não enxergava isso? Por que que a gente não enxergava a graça de Deus? Querido, antes de citar alguns textos bíblicos sobre o tema que eu vou falar nesse vídeo, eu gostaria que você se inscreva em nosso canal, nos dê uma força aí, tá bom? Deixa o seu like, que é muito importante, compartilhe, né, os nossos estudos sobre graça de Deus e também para você que vai se inscrever no nosso canal, você ative o sininho de notificação e também, tá bom? Deixa os seus comentários aí na aba de comentários, tá bom? E vamos em frente, tá bom, meu querido? Vamos para o vídeo, vamos para o estudo. Eu quero deixar João no capítulo 16, a partir do versículo 5, mas o título é As Últimas Instruções de Jesus que ele estava dando aos discípulos. E isso é quando, antes de Jesus partir, voltar para a eternidade, ele deu essas instruções aos discípulos. Eu quero começar a partir do versículo 5 do capítulo 16 de João. Veja bem, fala assim: Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, dois pontos. Qual a pergunta? Para onde vais? Antes, antes, porque vos disse isso, o vosso coração se enche de tristeza. Todavia, porém, mas, ele disse assim: Digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo, ele quem? O pronome está se tratando do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda eu tenho muito que vou dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, preste atenção, meu querido, no versículo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco mais e não me vereis, um pouco e não me vereis mais, e um pouco ainda e me vereis. Queridos, o versículo 13, que é o específico que eu quero falar, Jesus estava dizendo para os discípulos, Jesus disse para os discípulos, que quando o Espírito da verdade chegasse, ele guiaria aquele povo em toda a verdade. E o Espírito Santo, ele não falaria de si mesmo. O Espírito Santo não é o Espírito da verdade. Ele não falaria de si mesmo, mas ele diria tudo aquilo que tiver ouvido e anunciará. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse Espírito da verdade que Jesus prometeu de que quando ele chegasse,
ou viesse, ele falaria toda a verdade acerca da graça de Deus, porque ele ouviu diretamente de Deus. Esse Espírito da verdade, ele está realmente infiltrado dentro do movimento pentecostal, do movimento religioso. Este movimento mesmo, que estão fazendo tudo contrário daquilo que o próprio Filho de Deus, que a gente chama de Jesus, mas a gente sabe que Jesus é uma palavra grega, não é? Mas o nome do Filho de Deus é Yeshua, né? E nós sabemos que se o Espírito da Verdade tivesse infiltrado no meio do sistema religioso, os líderes religiosos, eles não estariam escravizando as pessoas em nome de Deus. Jesus diz que quando o Espírito da Verdade chegasse, ele guiaria o povo em toda a verdade. Mas qual é a verdade que o sistema religioso tem passado para o povo? Qual é a verdade? A verdade que eles ensinam, será que é a verdade? Por exemplo, é verdade que o Espírito Santo só é capaz de habitar numa pessoa se a pessoa estiver frequentando um templo religioso? Isso é verdade? Mentira. É verdade que o crente, em pleno século XXI, ele só volta à eternidade se ele dizimar dinheiro dentro da religião? Isto é verdade? É verdade que para nós sermos, configurarmos, ter característica de filho de Deus, é necessário nós obedecermos os líderes humanos? É verdade? É verdade que Deus só está presente na pessoa dentro dos templos de pedra? Fora dos templos de pedra, Deus não está na pessoa? Isso é verdade? Então você vê que o que a religião evangélica ensina ao povo está tudo ao contrário daquilo que o próprio Deus e o próprio Filho dele nos ensinou. Nos é uma expressão de palavra, nos, porque é a primeira pessoa do plural, porque depois da cruz, eu estou me incluindo, porque Jesus, quando usou o verbo, a colocação no presente, depois ele usou no futuro com a mulher samaritana, ele disse assim: em verdade, eu te digo que os verdadeiros adoradores adorarão. Ele usou o verbo, a colocação no futuro. Mas ele disse: a hora vem e já chegou. Quer dizer, ele usou duas colocações, dois tempos, não é? Tanto o presente como o futuro. Então, como eu estou no futuro da fala, eu estou 2000 anos depois da fala, então eu posso me incluir também. Então, Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele ensinaria ou guiaria o povo, principalmente os gentios, porque aos discípulos, não é, foi ordenado pregar para os judeus. A Paulo, que eu acredito piamente que é a quem Jesus estava se referindo, o Espírito da Verdade, porque Paulo falou isso. Paulo disse em Gálatas, no capítulo 1, que
tudo que ele estava ensinando, ele tinha recebido diretamente do trono da graça de Deus. Então, qual é? Compare você mesmo e busque uma resposta para você mesmo se o que o sistema religioso eu tenho combatido, meus queridos, aqui na minha cidade, os pastores, quando eu era do sistema religioso, eu pregava toda semana nos templos religiosos. Tinha vez que era 3 convites, 4 convites por semana. Depois que eu me libertei do sistema, não foi eu que dei as costas para eles, não. Eles me deram as costas, me chamam de herege, me chamam até de ateu. Coitado, eles não sabem o que significa o verbo, a palavra ateu. Eles não sabem. Para comparar um ensinador da graça a um ateu, é muita falta de conhecimento, não é? Então, o que acontece? Por que eles fazem isso? Porque eles são os donos da igreja. Igreja, instituição. Porque a igreja ao qual eu pertenço é aquela que está em Colossenses 1:18 e também em Colossenses 1:24. Igreja, corpo de Cristo. Então, se a Bíblia diz que o próprio Jesus nos ensinou que quando o Espírito da verdade viesse, ele vos, quer dizer, estava se referindo aos discípulos, guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Querido, se você fazer um paralelo com aquilo que a religião ensina, você vai ver que eles estão fazendo um desfavor à palavra de Deus. Eu tive uma notícia de que aqui no meu bairro, onde eu moro, uma certa denominação vai começar uma campanha. E a campanha é a campanha da quebra das muralhas. Agora vejam você. Quando eu era dirigente, que eu já fui dirigente de congregação, quando eu estava no sistema, eu mesmo levantei campanhas. Não tinha entendimento da Bíblia. E depois, quando eu estava começando a estudar a Bíblia com afinco para entender a graça, eu mesmo ficava me perguntando, gente, se eu não tenho coragem de negar a um filho meu uma cesta básica, se ele precisar, ou se ela precisar, imediatamente um filho meu se pedir alguma coisa, eu estando em condições, eu vou atender no ato. Então, por que será que eu me perguntava que eu estou fazendo uma campanha de 7 dias, campanha de alguns dias, para que Deus possa atender o pedido de alguém? E eu me perguntava, se eu não tenho coragem de negar alguma coisa a um filho meu, por que será que Deus vai demorar tanto tempo para talvez, no final da campanha, ele atender alguém? E geralmente, irmãos, a campanha não resolve. O cara começa e termina a campanha, a tal campanha, e nada. E eu já tinha a pulga atrás da orelha. E graças a Deus, eu aprendi na Bíblia que eu não preciso fazer mais sacrifício, que sacrifício perfeito Jesus fez na cruz. Agora veja você, meu querido, veja você que aqui, ó, Romanos
8, versículo 14, você veja bem o que fala a palavra de Deus aqui para nós. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam espírito de escravidão para outra vez. Por que outra vez? Estardes em temor, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Clamamos Abba Pai. Outra vez por quê? Porque já tiveram um dia em temor, com medo de alguma coisa, com medo de alguém? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Só os filhos de Deus sentem isso aqui. Então, se o Espírito Santo, quando viesse, é ele que ia guiar as pessoas, na verdade, o que a religião, o sistema religioso, está fazendo com as pessoas? Haja vista as aberrações que você tem visto no sistema religioso. O líder religioso, ele trata os seus comandados do mesmo jeito que a lei tratava os judeus. O sistema religioso, ele trata as pessoas do sistema, seus comandados, como seus escravos. Por isso, o apóstolo Paulo, que foi enviado diretamente de Deus para trazer as verdades, ele está dizendo: vocês não receberam espírito de escravidão. Qual é o nome desse espírito que está lá dentro dessas sinagogas dos homens? Essas sinagogas que criaram vários argumentos, vários dogmas e colocam nas costas das pessoas para que as pessoas possam carregar, e ali eles dizem que é a obra de Deus. Obra de Deus? Será que é a obra de Deus? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é do sistema. Você acha que você só consegue ser guiado pelo Espírito de Deus se você for mandado pelo homem? Se você for mandado pela sua convenção? Se você for mandado pelo ministério dos homens? Você nunca parou para pensar? Por que você diz que você só consegue sobreviver com o Espírito de Deus dentro de você se você estiver frequentando um templo físico, templo esse justamente fazendo o contrário daquilo que Cristo falou, que a verdadeira adoração não é nem num templo, nem em monte. João 4, 23 e 24. Ou você sabe e você está fazendo jogo duro porque você não quer se render à graça de Deus. Talvez seja isso. Todos os dias acontecem escândalos e mais escândalos no sistema religioso. E mesmo assim, você ainda diz que aquilo ali, eles estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. Será? Será que os guiados pelo Espírito de Deus
não é justamente aqueles que não precisam mais das ordenanças humanas e nem os preceitos da lei? A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Deus é aqueles que receberam o Espírito da verdade e não o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Você tem temor de quem? É de Deus ou é dos homens? Você tem que dizer, primeiro eu temo aos homens, depois a Deus, porque você está no sistema. Agora deixa eu mostrar uma coisa para você. Versículo 16 do capítulo 8 de Romanos. O mesmo Espírito, esse Espírito da verdade, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ó, se nós somos filhos, logo também somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Tem uma condicional aqui. Se é certo. Eu acredito, meus queridos, que nós que falamos da graça e do preterismo, nós estamos alertando as pessoas para que as pessoas façam cumprir em suas vidas, nas nossas vidas, aquilo que está em Romanos 8. Romanos 8 ensina que não é todas as pessoas que têm o Espírito de Deus. E a vida, ela só continua depois da morte física, ela só continua para quem tem o Espírito de Deus em si. Por quê? Porque quem não tem o Espírito de Deus, a sepultura, ela vai reter tudo. Ali se extermina tudo. Mas o apóstolo Paulo, inteligente que é, ele disse que a sepultura para o cristão é um closet. Que com closet é o lugar onde a gente usa para trocar de roupa. Para nós que vivemos em graça, na plenitude do Espírito da verdade, a sepultura para nós é um closet. Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 15. A semente, o nosso corpo físico vai morrer. Mas a outra semente, a do Espírito, ela vai reviver para voltar para a eternidade. Agora veja bem, Gálatas 5:18, eu já estou terminando o vídeo. Gálatas capítulo 5, o versículo 18. Olha o que diz aqui, meus queridos, para nós. Mas, isso aqui é a vida pelo Espírito. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aqui poderíamos citar várias leis no século XXI, que muita gente vive debaixo dela. Principalmente a lei dos homens, os dogmas dos homens, aquele conjunto de regras que o homem criou para que as pessoas, para que os seguidores deles pudessem estar debaixo dessa lei. Mas se sois guiado pelo Espírito, e é importante frisar que esse Espírito é com E maiúsculo, é o Espírito da verdade. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, que nós sabemos quais são as obras da carne. A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria. Idolatria é importante frisar que tudo que você coloca entre Deus e você
é idolatria. O que é idolatria? É você idolatrar alguma coisa. Ídolo pode ser qualquer coisa. Até o seu líder religioso, até a sua denominação, até o templo físico que você segue, pode ser uma idolatria. Porque às vezes você defende o templo, defende a placa religiosa, defende o ministério que você pertence, mas você não defende a palavra de Deus. Isso é idolatria. A pior das idolatrias, sabe qual é? É você negar a palavra. A pior das idolatrias é você fazer, sabe o quê? Ignorar a palavra. Você sabe que está escrito que não devemos chamar o homem de pastor, não devemos chamar os homens depois da cruz de guias. Você sabe que não devemos adorar Deus num templo físico, Atos 7, Atos 17. Você sabe que isso está escrito, mas você ignora. Por quê? Por que será que você idolatra tanto alguma coisa? Sabe por quê? Porque você aceita ser escravizado outra vez. Então a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, ciúme, as iras, as pelejas, dissensões, as facções. Se tem uma coisa muito, muito grande que está acontecendo no meio evangélico, está acontecendo não, sempre teve, é facções. O cara monta uma denominação, monta um templo e fala que é dele e começa a mandar. E ali ele não gosta de outra denominação, não gosta de outra placa de igreja. Sabe o que é isso? Facções. Inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino. Aí quando você vai em Lucas 17, 20 e 21, Jesus explica que reino é esse. Não é um reino que ainda vai surgir ou que ainda vai vir, é o reino que está dentro de cada um de nós. O reino de Deus é as obras de justiça que nós praticamos. Então, meu querido, se você realmente é guiado pelo Espírito, você não precisa de religião, você não precisa de denominação, você não precisa de uma facção religiosa para dizer que serve a Deus. Porque, infelizmente, os crentes pentecostais, principalmente evangélicos, eles estão procedendo igual verme. O verme, se ele sai da terra, ele morre. O bicho, se ele sai de um corpo putrificado, ele morre. Muitos crentes, infelizmente, pensam da mesma forma. Se eles não frequentar uma religião, uma denominação, um templo, eles acham que eles não têm características de filho de Deus. E pior de tudo é saber que é justamente o contrário que Jesus ensinou. Que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus aqui, ó. É com a razão. É racional. O sacrifício perfeito é racional. Não é o emocional, aquele que está dentro das seitas, dos templos, das denominações religiosas. Aquilo lá, sim, é emoção. Mas o verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração, ela é aquela que o Paulo falou em Romanos. Apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício racional. Essa é a verdadeira adoração. Ele é racional. Tá bom, meu querido? Paulo disse isso aqui em Romanos capítulo 12. Portanto, vogo aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é
o vosso culto racional. O culto racional, ele não é feito dentro de um templo, numa convenção, numa instituição religiosa, não. O culto racional, ele é oferecido aqui, ó, no seu corpo, porque nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Graça e paz, e fique com Deus. Viver no Espírito é viver em obediência com Deus. Graça e paz.